Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Eu vou deixar aqui o Pedro, antes de mais, apresentar a situação clínica. Já conversámos aqui com o senhor que se dispôs a fazer esta participação, gentilmente, e também já combinámos que será feito por ele próprio e com todo o respeito por ele, tudo o que for necessário é bem dele, e é por isso que nós estamos aqui. O Pedro vai então apresentar e depois faremos aqui a tal demonstração de como é que funciona esta sonda, que é um bocadinho diferente por ser eletrónica em relação àquela que foi apresentada agora. Pedro. Antes de apresentar o caso, apresentar o Dr. Eduardo Pereira. Não se ouve, não se ouve. Obrigado. Estamos então a apresentar o Dr. Eduardo Pereira, gastroenterologista do Hospital de Castelo Tem que pôr o Branco microfone mais ao pé da boca. e um dos principais impulsionadores da ecografia. Continuamos na mesma. Desculpa. Ouvimos agora? Consegue-se ouvir ou não? Fala aqui. Consegue ouvir? Fala aqui. E assim consegue-se ouvir? Sim, sim. Ok. Cabe-me então apresentar o Dr. Eduardo Pereira, gastroenterologista do Hospital de Castelo Branco, um dos principais impulsionadores há vários anos das técnicas ecográficas na gastroenterologia, que irá realizar este exame. Temos também na sala a enfermeira Marlene e o enfermeiro Sérgio, que nos irão ajudar. O caso clínico reporta a um senhor do sexo masculino, de 60 anos, apresenta como antecedentes hipertensão arterial e uma história de neoplasia síncrona do cólon, ascendente e do reto médio, submetido a coloprotectomia com anastomose ileorretal em 2003, portanto há 10 anos. Encontra-se medicado com enalapril, hidroclorotiazida e aspirina, e a história da doença atual é sobre uma história de dor anal, diurna e noturna, não relacionada com as dejeções, com duração de várias horas, sem posição antálgica e sem fatores de agravamento ou alívio. Nega outra sintomatologia acompanhante, nomeadamente retorragias e supuração. O exame proctológico foi já realizado e não apresenta alterações e apresenta uma colonoscopia sem lesões, apenas com as alterações cirúrgicas referenciadas. O objetivo da ultrassonografia endoanal é a exclusão de lesões não evidentes ao exame proctológico que possam explicar esta dor anal. Agora vou só pedir que me ponham aqui isto. Ora, muito bem, antes de mais, quero apresentar o material. A base de tudo isto é este ecógrafo, que tem múltiplas funções. Ele serve ao mesmo tempo, no nosso caso, no Serviço de Gastroenterologia, para a ecografia digestiva, com uma sonda própria. Serve para a ecografia anorretal e serve também para a ecoendoscopia. Ao acoplar este instrumento a este aparelho que tem estas capacidades todas, nós estamos a acrescentar ao serviço uma mais-valia e uma interação e uma, digamos, motivação que nos parece que faz sentido na gastroenterologia moderna e provavelmente também na cirurgia moderna, como é óbvio. Esta sonda é uma sonda eletrónica, portanto tem múltiplas capacidades e aplicações. Eu vou só apresentar a parte delas, depois no fim da tarde mostrarei as seguintes. Farei agora apenas uma apresentação sobre a anatomia, espero coincidir com aquilo que já foi dito anteriormente. Esta sonda tem um balão na ponta que serve para fazer a ecografia endorretal e endoanal. A endorretal, de facto, funciona em pleno. Na endoanal, é questionável se este sistema com um balão e, portanto, não uma campânula rígida na ponta, se não deforma o próprio canal anal e a própria imagem. Eu não tenho essa experiência, eu consigo resultados muito bons na minha perspectiva e, por isso, é uma sonda que faz sentido e que me parece que, neste contexto de um serviço de gastroenterologia com estas capacidades todas, é extremamente útil. Este sistema tem um balão na ponta que convém, como no ecoendoscópio, retirar as bolhas de ar. Está acoplado, portanto, a um sistema de água desgaseificada. Não é necessário andar sempre a mudar o balão, porque são um bocadinho caros, mas deve ser coberto, como é óbvio, por um
preservativo próprio, uma estrutura em látex, que há vários modelos. Isto é um preservativo próprio para a ecografia. E depois introduzir um elástico para acoplar este preservativo à sonda. É muito importante que dentro deste preservativo exista o gel suficiente, acústico, que permita um contacto entre esta película de látex e a própria superfície da membrana da sonda, do transdutor. Após esta preparação e a devida identificação, eu vou só, se for possível, mostrar o ecrã, mostrar o que temos aqui. Cá está, eu vou aqui com o meu ponteiro mostrar que vamos fazer um estudo anal. Temos a imagem da sonda. A ecografia tem uma característica que é o facto de ser muito necessário portanto, uma dinâmica importante e um conhecimento da física dos ultrassons para podermos intervir no próprio aparelho, melhorando a cada momento a imagem. Podemos ver aqui embaixo a segunda harmónica que está ligada. Portanto, aqui temos a capacidade de utilizar várias funções e por isso mesmo devemos estar preparados para o fazer. Vou agora fazer o toque retal. Primeiro ato, após ter falado com o doente e conhecer a verdadeira história e a razão pela qual estamos a executar este exame. Isso já foi explicado. O toque é fundamental para nós criarmos a primeira interação com o doente. Posso? E para conhecer e observar o canal anal e a parte inferior do reto, até onde o nosso dedo pode atingir. Neste caso, eu sinto a anatomia do canal anal, não consigo tocar a anastomose, por acaso agora já consigo, consegue-se perceber alguma irregularidade natural anatómica pós-cirurgia. Após esta primeira observação e o conhecimento do canal anal, vamos então, mais uma vez com gel, introduzir o aparelho. E aqui há várias metodologias. Eu vou começar pelo estudo do reto. É importante a posição. Portanto, a primeira coisa que temos que fazer, e as sondas estão sempre a mudar, neste caso este aparelho não é o que eu uso, portanto tenho que procurar a referência anatómica, que é esta. Esta posição depende muito da maneira como este marcador está colocado aqui. Eu costumo funcionar pelo para baixo, eu não quis estar a mudar, portanto isto tem capacidade de ter várias perspectivas. E estamos a ver a bexiga. Eu normalmente, quando quero ver o reto, eu faço previamente a introdução de água no reto ou, eventualmente, gel. Neste caso, como é apenas uma demonstração, não quisemos estar a fazer essa manobra. De qualquer das formas, é uma prática corrente. A limpeza intestinal é fundamental e é necessário e é útil utilizar o meio subaquático para obter melhores imagens. É muito importante o acoplamento entre o balão e a superfície do reto, e o mais difícil desta técnica é conseguir ter no reto ou no tubo digestivo em geral, mesmo na endoscopia alta, uma posição que seja perpendicular, exatamente perpendicular à parede. Sempre que há obliquidade, estamos a criar artefactos ou a aumentar as dimensões das estruturas que estamos a ver. Eu normalmente consigo ir aos vasos ilíacos. Eu aqui tenho dúvidas se isto será um vaso ilíaco e, portanto, eu vou tentar utilizar esta técnica, tem esta hipótese, de utilizar o Doppler para verificar se é o vaso ilíaco. Cá está, estamos na zona dos vasos ilíacos e, portanto, posso usar também o Power Doppler, para ter maior sensibilidade. Portanto, estou exatamente ao nível dos vasos ilíacos. Esta é uma mais-valia desta sonda, é que de facto permite acoplar várias funções, aplicações que podem ser úteis. Aqui não temos uma imagem como eu gostaria de ter, em termos de parede, não é esse o objetivo. Como digo, a água aqui era fundamental. Não havendo água, eu posso também, ou mesmo com água, eu posso também usar o balão. É importante acoplar a superfície do balão à superfície da parede do reto. Cá está. Aqui já podia fazer medições claras da parede. Temos aqui a bexiga. É evidente que quando eu coloco o balão estou a alterar naturalmente a morfologia. Tenho que ter atenção a isso. Tem que se, digamos, relacionar aquilo que se pretende na técnica e na aplicação que se está a fazer com o objetivo do exame. Temos aqui as 3 camadas. Eu vou tentar fazer aqui uma pequena partida, a ver se conseguimos. Cá estão as camadinhas
da parede do reto. Camada muscular, a submucosa e a camada mucosa. Esta é a interface com o balão. Podemos medir a parede. E, portanto, não esquecer que temos um cólon operado. Portanto, é extremamente fina. Neste caso, como tem o balão, é uma parede que está condicionada pela pressão do próprio balão. Mas é uma parede perfeitamente normal. Isto são anças. Outras anças. Vou tirar a imagem. Vamos voltar à posição inicial. Ora, temos a parede da bexiga. Já vimos então os vasos ilíacos. Daquele lado. A posição, a maneira como se roda a sonda no interior é importante para posicionar a estrutura que queremos observar. Tentar colocar sempre o balão e a sonda no meio do reto ou do órgão que se está a estudar. Eu aqui em cima é uma mais-valia. Claro que isto aqui parece um vaso. É um vaso porque ele tem um comprimento longitudinal. Mas se eu tivesse alguma dúvida, eu faria o Doppler e seria, de facto, confirmaria que era uma estrutura vascular. Por acaso não é. Curiosamente, isto devem ser os canais diferentes ou uma outra estrutura, como por exemplo o ureter. Esclareci, portanto, é uma estrutura tubular. São os canais diferentes. Agora consigo perceber que vejo o outro do outro lado. Está-se a aproximar. Eu estou numa posição em que consigo ver por trás da bexiga a chegada dos canais diferentes e que vão procurar as vesículas seminais. Portanto, se havia dúvida, e neste caso a dúvida foi esclarecida só pela anatomia, mas por vezes não se consegue. Cá estão os dois canais diferentes a juntarem-se e a formação e entrarem nas vesículas seminais. Mas se houvesse dúvidas, neste caso, podia-me ter de facto enganado, estaríamos com o Doppler a esclarecer essa dúvida. Vamos descer e, portanto, vamos agora encontrar a parte genital. A parede continua uma parede de espessura normal, com as diferentes camadas. Podemos voltar a vê-las. Portanto, a muscular, a submucosa, a mucosa e a interface do balão. Esta é a gordura adjacente. E, portanto, nota-se que o reto aqui, que esta parte do intestino, antes da anastomose, que é uma montagem cirúrgica, tem o aspecto normal de uma parede de cólon, mas a anatomia não é aquela, e a posição da sonda que normalmente usamos. É natural que assim seja. Agora, nesta fase, podemos perfeitamente ver as vesículas seminais. Portanto, já estamos no reto médio. Neste caso, na parte do intestino que corresponde ao reto médio. Os canais diferentes, as vesículas seminais. Eu estou muito habituado a ver vesículas seminais diferentes em pessoas que são operadas ao reto. Muitas vezes maiores, podem até induzir em erro. Quando se faz ecoendoscopia, podem ter o aspecto de uma massa. Não é o caso, felizmente. Aqui podemos ver a vascularização da parede do reto. Às vezes não é fácil usar o Power Doppler, talvez seja mais sensível. Portanto, como veem, este é um reto próximo da cicatriz cirúrgica, tem uma vascularização naturalmente diferente, é natural que assim seja, e, portanto, isto muitas vezes é compatível com um aspecto endoscópico vascular um pouco mais acentuado. Não é um problema, é de facto uma característica pós-cirúrgica. Agora, eu estou a começar a sentir que estou a ficar preso numa zona cicatricial, mas reparem que a seguir às vesículas seminais e aos canais diferentes, eu vou ter a próstata. Cá está a próstata. Esta é a cápsula da próstata. Esta zona é extremamente importante no estadiamento. Neste caso, estamos a aproximar da cicatriz cirúrgica. Há aqui uma imagem de continuidade, tem a ver com a cirurgia, não tem a ver com mais nenhuma patologia. Eu agora, se quiser passar a anastomose, vou ter que forçosamente retirar o balão para poder passar e não traumatizar a cicatriz cirúrgica. A cicatriz cirúrgica normalmente é visualizada, não preciso tirar todo o balão, só uma parte, é visualizada. Está confortável? Está tudo bem? Está tudo bem? Estes exames muitas vezes são um bocadinho demorados e então é necessário de vez em quando chamar a atenção que o médico está deste lado e que está bem. Ora, estamos a chegar à zona da cicatriz cirúrgica. Podemos agora ampliar a imagem para vermos melhor. Vou ter que tirar ainda mais o conteúdo. Como digo, se eu tivesse água no interior, estaria a vida mais facilitada. Não estou a ver agora a cicatriz. É só um momentinho. Gostava que vissem a cicatriz cirúrgica. Neste caso,
Neste caso, há ali a cicatriz cirúrgica. Neste caso, eu vou tirar. O tempo já não deixa muito mais para eu poder estar no reto. Vou passar ao canal anal. Ora, vamos ver aqui no canal anal, então, em retirada, a parte mais superior, o chamado andar mais profundo. Aqui, às vezes, é preciso rodar um bocadinho a sonda para se conseguir obter a posição do pubo retalis. Cá está o pubo retalis. Atenção, porque aqui, isto é o pubo retalis, mas isto já é o início do esfíncter profundo. Portanto, esta é a parte profunda ou superior do canal anal, o tal U. Muitas vezes estas partes não se conseguem ver muito bem, dada a presença de outros músculos do pavimento. De qualquer das formas, há outras técnicas, o 3D poderia dar uma ideia desta estrutura. Portanto, não esquecer então que muitas vezes este funciona como um corpo único, o pubo retalis e o esfíncter, a parte superior do esfíncter profundo, e já se vê aqui o início da formação, a continuação entre o músculo circular do intestino, que fica aqui mais espesso, e portanto a formação do esfíncter interno. Não é simétrico, isto é frequente, não tem que ser simétrico, e agora já podemos ver o início do profundo. Vê-se aqui o aparecimento do músculo longitudinal e do tecido fibroso, e vê-se aqui o músculo longitudinal, que tem muito tecido fibroso, e portanto, e que termina aqui, que se vai ancorar, quer no músculo esfíncter, no componente superficial, que se pode ver aqui assim a terminar, e na pele da própria zona perianal. Portanto, temos aqui o esfíncter interno, isto é o andar médio, aqui temos o músculo completo, que não acontece no sexo feminino, e aqui temos o transverso do períneo. Este aqui já são os outros músculos do períneo, transverso do períneo. O corpo perineal é muito pequeno. Cá está este aspecto picotado do músculo longitudinal, é o característico, e portanto não há aqui nenhuma alteração morfológica, senão a normalidade do canal anal. Agora vai desaparecer o canal anal inferior. Podemos fazer as medições do canal anal. Claro. As medições são feitas às 3 e às 9, há quem faça também às 6 horas, e portanto temos um esfíncter que é contínuo, um esfíncter interno, um esfíncter externo que é mantido, uma estrutura, portanto, do períneo aqui na zona perineal parece normal, não temos acesso ao que é mais anterior, e portanto esta gordura, o espaço isquional é extremamente importante, é onde podem aparecer também supurações, e há aqui algum limite. Esta sonda não consegue em profundidade atingir às vezes o que é necessário, e portanto teremos que passar a outras técnicas, como nós vamos ver à tarde, que podem ser úteis. Portanto, canal anal superficial ou inferior, canal anal médio e o canal anal superior, que é caracterizado pela presença do músculo pubo retalis. Portanto, eu vou terminar a demonstração. Não encontro nenhuma patologia, não há adenopatias justa nem sinais de recidiva, e também tem um canal anal dentro daquilo que é normal. Eu não sei se o Pedro quer dizer alguma coisa mais. Queria só perguntar se considera morfologicamente a estrutura dos esfíncteres apropriada para a idade do senhor, se considera tudo normal em termos de estrutura ecográfica? Sim, a ecoanatomia é normal. Muitas vezes as pessoas têm queixas depois de um exame normal, depois da vivência de um exame normal, podem enfim, serem mais compatíveis com a sua sintomatologia. Eu acho muito importante esta interação. A ultrassonografia é uma técnica de interação humana, de relação médico-doente, profunda, sincera, em tempo real. Aqui não pode existir, de facto, interfaces ou mentira, e por isso tem um potencial imenso de cura, ou pode, sobretudo quando não cura, que às vezes não se consegue, de facto, esse objetivo. Muitas vezes queremos, o mais importante de tudo é ajudar as pessoas que precisam de nós, e esta é a técnica que pode fazer isso. Eduardo, já agora uma questãozinha, António Marques. Em relação à dor anal, não há aparentemente lesões que a justifiquem, mas de qualquer modo permite descansar o doente dizendo que não tem lesões malignas, ou que não tem recididas, ou que não tem. Concordas? Esta, como eu dizia, esta é a forma mais objetiva em tempo real de dizer ao doente que pode continuar com as suas queixas. Elas não têm malignidade, elas correspondem às alterações fisiológicas relacionadas com o passado, que não há risco neste momento de nada de novo, que o aspecto é normal. Não é, de facto, senão a forma mais sincera e mais honesta e mais real de poder dizer isto a um doente, com o seu médico, com quem ele interage, e por isso eu acho que a gastroenterologia e a cirurgia beneficia, com certeza, se puder executar este exame, que não é assim tão difícil, precisa de ser
devidamente equipado, nós devemos ter suficiente capacidade de induzir isso nas pessoas que podem proporcionar este tipo de técnica nos serviços. Não somos nós, como é óbvio, tem a ver com as administrações, mas no fundo a importância, a economia, aliás o aspecto económico, porque de facto o evento pode melhorar e evitar novas avaliações. E também cria uma relação de sinceridade muito diferente. Eu acho que tem potencial de melhoria. Antes passamos à sala, só uma questão da... Eu suponho que temos, agora, muito obrigado pela demonstração, temos o professor Castro Costa já na sala 2, para a